Conheça agora quais são as plantas ideais para a gente ter aí nesse período de primavera-verão. Primavera chegando, a estação mais florida do ano. Consequentemente, a gente tem que trocar aí as plantas que estão no nosso jardim. As plantas de inverno, a gente tem que substituir por plantas mais resistentes, as plantas de verão. Do meu lado aqui o Marlon, da Floricultura Paraíso, que separou para a gente 6 plantas, né, Marlon? Que seriam as plantas mais resistentes, as plantas ideais para a gente agora plantar, é isso? Isso, então a gente tem 6 plantas principais que vão durar muito bem ao nossa primavera, nosso verão, que é muito intenso esse calor que vem, né? Então assim, ó, as principais são, a gente tem a celósia, que é a rabinho de galo conhecida, né, popularmente. Então ela fica mais ou menos umas 3, 4 cores, umas cores vibrantes, que elas se destacam muito ao nosso jardim. Tem uma laranja, ela fica vermelhinho, tem um amarelinho, e elas ficam baixinhas, ela fica até mesmo aí uns 30 centímetros de altura. A segunda opção qual que seria então, Marlon? A segunda opção é a Empatix, conhecida como beijinho importado. Ela tem umas 5, 6 cores também, que são cores bem volumosas, ela fica, né? Então ela também se destaca muito bem ao nosso jardim. Ela fica até uns 40 centímetros de altura, um diâmetro de uns 30 centímetros, então ela preenche muito bem ao nosso jardim. E são plantas que necessitam de muita água? Planta é um ser vivo, então ela precisa de água, sim. Mas é uma planta que ela dura um pouco mais a intensidade do calor. Entendi. Então automaticamente é uma planta que tu vai molhar de repente a intensidade do dia que foi. Então talvez tu molha no dia, choveu, não precisa. Então tem uma flexibilidade aí. E a terceira planta qual seria? Temos uma que é bem parecida com a Empatix, que é uma versão nova que eles fizeram, que é a Sun Harmonies, Empatix do verão. Então ela vai ficar até um pouco maior, vai chegar em torno de uns 60 centímetros, as mesmas cores, e ela resiste muito bem à alta temperatura, como também à baixa. Foi feito teste também em frio, em geada, ela resistiu muito bem. Então é uma planta que tu planta basicamente o ano inteiro, né? E vai ter uma duração bem maior, que quando ela está numa altura que já passou do tempo dela, tu corta o talo que está mais feinho, né, vamos supor, e dela já começa a brotação de volta. Que legal. E a quarta opção qual que seria? A quarta opção é a sálvia. A sálvia é aquela vermelhinha, que até agora tem também umas cores diferentes também, né? Tanto branquinha, laranjinha, roxinha, então ela também é muito resistente. Ela fica até uns 40 centímetros também de altura. Essa também tu também planta em qualquer época do ano, porque ela é uma planta que ela resiste muito bem a alta temperatura. E a germinação dela não precisa ser só no verão, que nem as outras, que é o que está vindo agora. Então tu planta em qualquer época do ano. E principalmente é uma flor vermelha, principalmente está chegando o nosso Natal, então o pessoal gosta de plantar muito bem ela também. Ô Marlon, essas plantas, elas necessariamente precisam de sol, ou se eu tiver no meu jardim um cantinho que é quente, mas é sombra, dá para plantar também? Temos outras opções, exemplo, a beijinho. A beijinho é uma planta que ela é mais delicadinha, então se tu plantar no local que é bem quente, com uma intensidade grande de calor, que não exatamente pegaria sol, tu planta ela perfeitamente. Pode ser na sombra? Pode ser na sombra. Uma outra, que é a begônia, que tem até 2 tons de folha, que é na folha verde como na folha bronze, é uma folha que ela até se destaca já no canteiro. Então ela também tem uma flor, tanto na corzinha branca, na rosinha e na vermelha. Então tanto na folha bronze como na folha verde, ela vai ficar num local que não precisa tanto sol também. Entendi. Ou pelo menos meio período do calor que vem agora. Qual é a época exata para a gente fazer a substituição das plantas no jardim? Na verdade, não tem bem uma época bem exata. Basicamente, quando começou a perder um pouco de mudas, começou a ficar um pouco mais amarelo, já dá basicamente para ter uma ideia do ciclo, porque também depois vem a questão de adubação, o cuidado da rega, então são vários cuidados que daí tu vai ter para ter o tempo. Às vezes chega plantas que tu passa, às vezes a estação de 4 meses,
ela já passa e tu tem ela por bem mais tempo, né? Então ela dura bem mais. Ô Marlon, não é só chegar e colocar a planta no jardim e deixar, né? Essa plantinha, ela precisa se alimentar também, né? Sim. Basicamente, qual que seria o alimento dessas plantas? Então são basicamente aquele NPK, que é bem conhecido como nitrogênio, fósforo, potássio, né? Então eles são aquele alimentozinho que tu vai colocar aqueles granuladinhos, que ele é liberação lenta, né? O conhecido como 4-14-8 ou 10-10-10. Agora já tem mais uns adubos mais elaborados, que além do NPK, ele vai para micro e macronutrientes. Então não vai ficar só naquela composição básica. Ela vai para um fator bem mais completo, vai alimentar bem mais a planta, né? Isso pode ser colocado em qualquer planta. E a sexta e última opção, qual que seria? A sexta e a última opção é o Tagete. O Tagete ele tem duas cores, elas variam um pouco entre o amarelo e o laranja. É uma flor bem resistente, também pode ser o dia inteiro no sol. É uma planta que também planta em qualquer época do ano, mas é 3-4 meses que ela vai durar. Essas plantas normalmente a gente vê nos jardins, até nas áreas externas das ruas de Blumenau, que a prefeitura planta. Isso mesmo. Então é aquela cor vibrante que a gente vê muito nas praças e fica aquela cor muito linda, como sempre. Chama atenção de longe, chama né, atenção Marlon? mesmo. Marlon, agora para finalizar, para as pessoas que estão em casa nos assistindo e querem aí renovar o jardim, que dica que você deixaria? Que já pode já avaliar o local, ver a intensidade do calor, ter de repente uma foto, alguma coisa que a gente pode até ter uma ideia melhor de como é que é, e principalmente ver qual é o grau, ou melhor, qual é o horário que pegaria esse calor para a gente conseguir ver melhor, né? É a parte do sol que pega, porque não adianta colocar uma planta que não vai durar o sol que nos espera, basicamente, né? Então, uma intensidade muito grande esse calor. Então, se as pessoas trouxerem uma foto de casa, ó, esse é meu jardim, pega o sol o dia inteiro, você vai aí orientar para qual melhor muda, qual a melhor planta para aquele jardim, é isso? Isso mesmo. Daí, tanto se for pegar sol o dia inteiro, meio período, e tem também plantas que às vezes tu quer florir a casa e tem plantas também que não precisa pegar sol, né? Tem até duas opções, tanto a begônia como a beijinho, que também dá para colocar. Então fica aí para vocês uma dica aqui da Floricultura Paraíso, procure aqui pelo Marlon ou vários outros atendentes que tem aqui que vão saber te orientar melhor e deixa seu jardim, deixa sua casa ainda mais florida nessa primavera.